Olá, boa noite. O Ricardo está entrando aqui também já. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tudo bem por aí? Conseguimos, hein? Primeira parte. Conseguimos. Tá faltando o João aí, né? Mas vamos representando ele. Uhum. É, E só para começo de conversa aí, né? Queria agradecer o João aí pelo convite, que a gente sabe aí que é muito importante aí, né? Tá falando sobre o futebol feminino, que é um tema aí que a gente gosta tanto. E ainda mais depois dessa responsabilidade que ele passou para a gente, né? Já Sim. que nos 2 últimos dias aí, o nível e o conteúdo das lives foram muito bons, né? Com o Leandro Nossa, com Zago certeza. e ontem com o Israel, então vamos pelo menos tentar manter aí perto do nível deles. É difícil, né? Dois grandes profissionais, mas a gente tenta e eu agradeço também o João aí, o convite, é um prazer. Falar de futebol feminino é sempre uma alegria. Pena pelo momento, mas a gente que é de futebol, aí a gente luta junto, aí reza junto para que a gente possa superar esse momento também. E acho que tentar minimizar essa distância, de certa forma, com a internet, acho que falando de futebol feminino é sempre muito bom. É verdade. E, Camila, acho que é legal também a gente estar falando para as pessoas sobre a pauta que a gente vai seguir aqui, até porque futebol feminino é muito abrangente, né? Verdade. E pensando também aí no conteúdo específico da página, né? Eu estava olhando hoje e aí está escrito assim no dizer da página, né? Perfil destinado à postagem de conteúdos complexos e sistêmicos relacionados ao futebol. Eu até anotei para mim não esquecer. Então, e dentro do nosso conteúdo aí que a gente preparou, a gente vai estar fazendo uma breve apresentação nossa aí das nossas experiências inicialmente. Depois a gente tem um tempinho para falar aí do futebol feminino, do momento atual, um pouquinho também de futebol de base profissional e sobre algumas diferenças aí de jogo, de ordem tática, de treinamento. E no final a gente separou um tempinho para estar interagindo aí com as pessoas que tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, né? Legal, isso aí. Tem bastante gente entrando aqui, dá para ver bastante gente entrando. Oi aí para todo mundo. Obrigada aí pela moral aí de estarem acompanhando a gente. Na verdade, numa live como essa, a gente compartilha, a gente aprende também, né? Vou dar um oi especial aí para a Thaís, que poderia estar aqui também agora falando, mas tá com um probleminha também de internet. A gente entende que às vezes é mais complicado, mas obrigada aí, professora. Bastante gente legal entrando, Ricardo, mas acho legal se a gente pode começar então, né? Muito bom. Você quer começar primeiro, fazendo a sua apresentação aí? Também agradeço todo mundo aí que tem acompanhado. Espero que a gente faça um momento bacana aí com vocês. Vamos num bate-bola. A gente pode, se você quiser ir no meio do caminho também, tiver alguma coisa que combine com o que você, com a sua história, você pode falar. E como você falou, vai ter um tempo para interagir, mas se a gente achar viável e pertinente alguma pergunta, a gente inclui o momento e faz ser algo bem legal aí, bem dinâmico, né? Bom, assim, para começar a falar de mim, assim, é que o futebol é minha vida, assim, né? O meu futebol é minha paixão, o futebol é o que me movimenta, é o que me deu muitas oportunidades, né? Então, assim, o futebol realmente é muito importante para mim. E como eu falei, né? Falar de futebol é muito bom. Foram 16 anos como atleta, né? Nesses 16 anos como atleta, eu joguei jogos escolares, joguei jogos universitários, tive a oportunidade de me formar nos Estados Unidos, onde o que eu trago de experiência disso, eu tive a oportunidade de jogar a Liga Norte-Americana, e essa liga me deu a oportunidade de visualizar um futebol profissional, isso a gente falando em 2002, né? Não, 2005, desculpa. Então, assim, a gente está falando um tempinho atrás, mas já tinha um perfil bem profissional. Então, assim, foi uma experiência fantástica.
Quando eu estive lá nos Estados Unidos, a única coisa que eu pensava no momento é que eu queria voltar para o Brasil para, de certa forma, tentar aplicar o que eu vivenciava lá aqui, né? Então, desde então, passou a ser a minha missão aí, tentar, de alguma forma, compartilhar um futebol de excelência. E como a gente sabe, né, futebol não tem certo e errado, tem o que a gente acredita, o que combina com a nossa realidade também. Então, eu aprendi um pouco lá também, isso nos Estados Unidos, né? Aprendi a ter persistência, muita disciplina, planejamento. Então, foi uma experiência fantástica para mim, que abriu muita minha cabeça para outras oportunidades que foram surgindo na minha vida, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar Campeonato Brasileiro, joguei Copa do Brasil, tive a oportunidade de jogar em 2008, ali, 2009, contra aquela equipe que era a Marta, Cristiane, aquela equipe do Santos, que era sucesso. Então, também tive boas experiências, joguei contra grandes jogadores, né? Jogar contra a melhor do mundo Pô, é inesquecível, bacana. né? Então, agora são 18 anos como treinadora, né? Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já atuei como treinadora. Comecei em escolas, né? Escola bilíngue, né? Foi a minha primeira oportunidade, foi numa escola bilíngue. E foi lá nessa escola que eu realmente, foi onde eu consegui ir para os Estados Unidos. Depois dessa oportunidade que eu tive, eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei de lá, eu já comecei a trabalhar com clubes, com equipes de competição. Fiz a base um pouco no futsal, né, professor? O Uhum. futsal, ele me deu uma bagagem muito forte. Brasília tem um perfil de futsal bom, né? Assim, uma cidade que tem bastante competições de futsal, mas a gente sempre tentou caminhar com o futebol de campo paralelo ali e, de alguma forma, fazer com que o futsal fosse um complemento para o futebol de campo, mas sempre o sonho foi estar no campo, né? E aí foi quando, ano passado, eu tive a grande oportunidade de fazer parte de um clube grande, que foi trabalhar no Esporte Clube Internacional, né? E lá eu disputei algumas competições, que a gente vai conversar aqui para frente um pouco. E esse ano eu tive a oportunidade de subir para o profissional e estou aqui na equipe do Red Bull Bragantino. Então, na expectativa para começar os trabalhos, que eu não tive nem como começar, né, ainda. Mas é mais ou menos isso, né? Assim, futebol, também tive a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. É algo que foi bem importante para mim, porque me deu uma oportunidade de trabalhar próximo da FIFA, próximo de grandes seleções, né? Então, entender como é que é a postura dessas seleções aí. E tive a oportunidade de trabalhar num torneio internacional. Trabalhei diretamente com a equipe do Canadá e da Rússia. Inclusive, trabalhei com a equipe do Canadá em 2015, um ano antes deles virem aqui das Olimpíadas e ganhar aquela medalha nossa ali, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar e até conseguir visualizar um pouco do que eles fizeram aqui e Legal. depois replicaram nas Olimpíadas. A gente pode falar isso também daqui a pouco sobre o momento aí do futebol. Mas é Uhum. isso, sou movida a futebol. O futebol me deu muitas oportunidades de conhecer outros países, aprender a falar outra língua, trabalhar com gestão, trabalhar com eventos, né? Então, é mais ou menos isso, né, Ricardo? Vou passar para você a bola agora. Bom, valeu, obrigado pelo passe aí. Eu também, assim como a Camila, sou um apaixonado aí por futebol. Eu não fui jogador profissional, né? Então eu não joguei profissionalmente. Não tinha tanto talento para isso aí também, né? Deixo para essas feras, igual a Camila e outras aí, né? Mas eu sempre me envolvi ligado ao futebol, pratiquei muito futsal e com 17 anos eu decidi estudar para ser treinador de futebol, porque eu sempre tive muita inquietude com relação a métodos de treinamento. Eu não gostava muito do que era treinado e eu sempre achava que o futsal poderia contribuir de alguma forma com o futebol de campo. Tanto que a gente vê hoje, né, isso há mais de 15, 20 anos atrás, né, a Sim, gente vê hoje tanto que o futsal contribui, né, através de jogos reduzidos, tomar decisão, o jogo é muito complexo, né. E em 2005 eu me formei em educação física, depois eu fiz uma pós-graduação em futebol em Viçosa. Eu vi que o legal. professor Israel Teodo está acompanhando a gente aí, Nosso um abraço, mestre, né? obrigado, professor. Grande referência aí na área tática. Sem dúvida. E foi através de um trabalho de psicologia com Israel
que eu acho que eu tive o meu primeiro contato mais direto com o futebol profissional, a nível de experiência de vestiário, a nível de dia a dia, onde eu fiquei durante 6 meses acompanhando o trabalho do Fernando Diniz. Ele estava na época no Paulista de Jundiaí e a gente tinha um trabalho na disciplina da especialização, onde a gente tinha que aplicar alguns questionários e tal. E aí eu tive a oportunidade de ficar esse tempo no Paulista. Depois começaram a surgir aí oportunidades para mim estar trabalhando diretamente como treinador em categorias de base, principalmente aqui no interior de São Paulo. E depois, em 2013, eu fui para Portugal, onde eu fui trabalhar como treinador também. E tive a oportunidade de fazer um mestrado em treinamento desportivo. E em Portugal que começou a surgir assim, a despertar assim, o primeiro interesse pelo futebol feminino, porque lá eu não trabalhei de uma forma direta com futebol feminino, mas eu pude acompanhar várias sessões aí de treinamento da seleção portuguesa, que tem a Marisa Gomes aí, que é uma referência na área da periodização tática, também o professor Francisco Neto, né, que são os treinadores. E como eles faziam estágios de treino na minha cidade, no clube qual eu trabalhava, então eles usavam o nosso estádio também, então acabava que a gente podia acompanhar muitos trabalhos deles e tal, jogos. E foi quando eu comecei a descobrir o quanto que o futebol feminino também era um jogo muito tático, muito inteligente, a perceber o grande interesse das meninas, né, por querer evoluir, estarem sempre crescendo aí dentro de princípios de jogo. Confesso que eu roubava várias ideias aí e aplicava na minha equipe de juniores na época. E então foi uma experiência Sim. muito bacana, assim. E já no futebol feminino, trabalhando de uma forma mais direta como treinador, minha primeira experiência foi ano passado, na equipe sub-18 do Palmeiras. E depois acabei assumindo aí a equipe profissional, da qual estou até hoje, e acabo tentando aprender, né, buscar evoluir dentro desse jogo que só cresce aí, tanto a nível brasileiro quanto mundial. Não, sem dúvida. Eu até esqueci de reportar uma parte do meu currículo aí, né? Que foi lá com a Teta Brasil, lá em Minnesota, né? A gente até tem É verdade. essa mesma cidade aí no currículo, né, professor? Trabalhar nos Estados Unidos é uma oportunidade também legal. Então, participei de um torneio lá chamado USA Cup, onde vai te dando perspectivas e visão de que é possível fazer um futebol feminino grande, né, que atenda realmente muitas meninas, que fortaleça a base. Então, você também trabalhou com a base ano passado, a gente trabalhou com o Sub-18. Então, a gente pode falar até um pouco também sobre isso, como que tem sido essa evolução. Podemos fazer um comparativo, um paralelo com os Estados Unidos também, não de forma indireta, mas para a gente compreender. Eu acho que até porque os Estados Unidos precisa ser uma referência para a gente, né? Eu Uhum. acho que, então, eu até costumo dizer, né? O futebol feminino nos Estados Unidos cresceu pelo Title IX e o futebol feminino no Brasil está crescendo graças à licença da Conmebol, né? Então, das regulamentações que estão fazendo com que o futebol cresça, mas isso faz parte do processo. A gente tem que aproveitar e, como você falou, aproveitar esse momento para dar uma bagagem tática para as meninas, para realmente formar atleta, né? Formar jogadoras com ideias de jogo, com conhecimento maior de jogo. Não que não tivesse, mas algo mais aprofundado e mais teórico, que elas tenham, levando mais profissionalismo, né? Fazendo realmente com que o futebol se desenvolva, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante aí, né? Já entrando talvez aí no nosso primeiro assunto aí, que é o momento atual aí do futebol Sim, feminino. Eu acho que, em sim, geral, esse investimento na formação, né, em categorias de base, e ele é essencial, né? E como sim, você citou aí, a gente tem essa questão em comum aí no currículo, que nós dois trabalhamos em Minnesota, sim. não na mesma época, né? Mas nós tivemos essa experiência boa aí do Só frio dos Estados aproveitando, Unidos, né? Ricardo, aqui tá a Tatiele também, treinadora campeã, tá aqui também. E também trabalhou em Minnesota também, né? Então, tomara que a gente carregue um pouco do profissionalismo da Tati aí também, né? Muito legal. Bacana, obrigada aí, Tati, pela moral aí. Bastante gente legal acompanhando. Obrigada aí todo mundo por estar acompanhando também.
O legal também que você falou da Tati, aí eu vejo bastante gente entrando aí, bastante galera aí também que já foram meus adversários aí, tanto no feminino quanto no Uhum. masculino, o que prova que é uma coisa que eu acredito, acho que você também, né, Camila, compartilha da mesma ideia, pelo que a gente já conversou antes, que o futebol é um só, né? Sim, Ele é o mesmo jogo, né? E às vezes as pessoas ficam, pô, mas futebol feminino é uma coisa. Não, o jogo é um só. é o mesmo, E exato. tanto que ano passado, vou contar aqui um segredo, né? Antes de eu assumir a equipe sub-18 do Palmeiras, eu confesso que eu tinha algumas dúvidas, né? E aí, conversando com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com a Isabel Osório, que na época ela estava como treinadora adjunta do Sporting, de Portugal. E aí eu conversando com ela, principalmente a nível de treinamento, né? Que esta era a minha questão maior, né? Como fazer e tal, a nível de estímulos, de diferenças, e ela foi direta, ela me deu uma chicotada metodológica, assim, né, que nós poderíamos dizer, né, ela falou, Ricardo, futebol é futebol. E eu já Sim, com tinha essa certeza. certeza comigo, mas quando você ouve outras pessoas aí com experiência na área, uma pessoa também referência aí, né, aluna do professor Vitor Frade, então a gente tem adaptado essas situações aí aos nossos treinamentos no Palmeiras, né, e falando aí também sobre esse momento atual, eu vejo hoje o futebol feminino, assim, comparando as seleções aí a nível mundial, eu vejo que a seleção da França hoje tem um futebol muito bem jogado, a Muito própria rápido, Holanda, muita intensidade, né? O jogo inteiro muito intensa, pressão na bola. um jogo muito inteligente, muito vertical. A própria seleção da Uhum. Holanda, que joga num estilo diferente da França, ela joga mais em posse, talvez um estilo mais parecido com a seleção espanhola, né, que já vem de uma escola espanhola, né, de futebol. Com E a certeza. seleção dos Estados Unidos, como você colocou aí, né, que trabalha já de longo prazo, desde a primeira Copa do Mundo de 1991, né, que vem se 91. arrastando. Então, acho que o momento é esse, ele é muito bom, né? E a gente aí, com a colaboração das nossas atletas, que tem esse grande interesse em aprender, nesse sentido eu faço um paralelo, acho que, aliás, até um elogio para as jogadoras nas três equipes que praticamente eu tive a experiência aí, né? Que foi a equipe sub-18, no primeiro trabalho, depois a equipe do ano passado e a equipe desse ano aí com as contratações, né, que todas elas assim têm muito interesse em aprender e isso colabora demais, né? Eu sou a favor bastante aí da pedagogia da mão dupla, né, onde a gente aprende e troca e cresce junto aí com as atletas, então acho que esse interesse delas em aprender, em querer contribuir também, a questão delas darem a opinião delas sobre o jogo, sobre o treino. Eu acho Com que se a gente certeza, tiver professor. uma boa liderança nesse sentido, coisa que eu tenho aprendido também diariamente com o meu grupo aqui, eu acho que facilita bastante aí e ajuda no crescimento da modalidade em si. E são essas atitudes dessas atletas e outras milhares de atletas que realmente amam a modalidade e realmente estão dispostos a se desenvolver e fazer com que a modalidade se profissionalize, que a gente está conseguindo evoluir tanto, né? Então, está conseguindo evoluir taticamente, fisicamente, está conseguindo evoluir em termos de produto, está conseguindo evoluir em termos de profissionais, que sempre foi uma luta nossa, né? Assim, de profissionais que da gente se capacitar mesmo, da gente falar do futebol com não só por experiência, vivência, mas também por, né, por estudo, por compartilhar informação, por querer que outros profissionais estejam e avancem também taticamente para que isso evolua o futebol como um todo. Então, por exemplo, eu estou muito feliz de poder participar do Campeonato Paulista, onde a gente tem de 16 equipes, 8 equipes disputando o Brasileiro A1, uma equipe disputando o Brasileiro A2, ou seja, você vê que realmente é assim, de uma qualidade muito grande, então a gente pode continuar evoluindo e acreditando também, né? E pegando essa deixa, aliás, eu acho que a sua contratação aí pelo Red Bull foi uma grande sacada, né? Através do grande trabalho aí ao longo aí que você já contou um pouco da sua história, mas também desse último, né? Onde vocês foram campeãs Obrigado. aí do Sim, Brasileiro Sub-18, né? Já deixo meus sim, parabéns com aí também. certeza.
Obrigada E também. acho que seja bem-vindo a São Paulo, né? E Sim, eu acho que isso acrescenta bastante aí pro futebol paulista, mas também pro futebol feminino. Como você frisou, hoje a gente tem aí as duas divisões do Campeonato Brasileiro, A1 e A2, né? Onde, sim, nós temos aí jogos muito competitivos, né? Equipes que vêm se reforçando, vêm buscando bons profissionais na área técnica, mas também, ao mesmo tempo, vem trazendo boas jogadoras, repatriando jogadoras de seleção brasileira, com jogadoras certeza. sul-americanas também. Então, acho que o nível de jogo hoje ele é muito bom aí. Quem ainda não acompanha muito de perto o futebol feminino, fica a dica aí que são jogos de um nível de emoção muito grande, de um nível tático muito bom. Então, tem sido muito bom estar trabalhando com futebol feminino e acredito que vai continuar nessa crescente aí. Com certeza, está num momento total de evolução, né? Eu acho que, eu falo assim, as meninas que eu trabalhei no Sub-18, tive a oportunidade também de trabalhar no Sub-16, então você vê a diferença dessas meninas, né? As meninas do Sub-16, que são meninas de 15, 14, 15, né? 14, 15, 16 anos, são meninas que já começaram a jogar futebol com 7 anos. Ou seja, são meninas que já têm 8 anos de experiência, digamos, né? Aí você vai para as Uhum. meninas de 18 anos, são meninas que começaram a jogar futebol com 15. Ou seja, elas tinham só 3 anos de experiência. Aí você. Né, então você vai vendo que. Mas está caminhando, né? Então, assim, você vai vendo que a gente vai conseguir quebrar um gap que tem até. Aproveitando para já falar de uma das diferenças entre o futebol masculino e feminino, que, na minha opinião, é o tempo de formação que os meninos têm. Né? Então, Uhum. enquanto o homem começa a jogar futebol, o menino começa a jogar com 5, de 5 a 12 anos, a menina praticamente não tem muita opção aqui no Brasil. Então a gente já perdeu 8 anos de formação, né? Aí depois você pensa ali dos 13 aos 18 anos. Hoje existe uma possibilidade de você jogar algum campeonato com 13 a 18 anos, que é o Sub-14 pela Liga do Desenvolvimento, que é um evento organizado pela Comebol, né? Você tem o Campeonato Brasileiro Sub-16, que é uma novidade, que teve o primeiro ano passado. Você tem a Copa Nike, você tem o Campeonato Brasileiro Sub-18. Então, de 13 a 18 anos, são essas as competições que a atleta tem para se desenvolver. Falando de 8 equipes, entre 8 e 12 equipes, né? Assim, de Uhum. verdade mesmo. Então, E eu acho que um fenômeno também muito interessante, né? Acho que foi bom você tocar nesse ponto aí, talvez dessa falta de formação momentânea, né? Mas que tem melhorado muito. Eu, sim, eu gostaria de compartilhar com vocês aí 3 experiências que foram marcantes para mim, que eu acho que podem contribuir aí com outras pessoas, né? Que trabalham também com futebol feminino. Que a primeira foi a montagem nossa do elenco para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-18 ano uhum, passado, em julho, onde a gente teve um mês para montar o elenco nosso, então foi um desafio, com certeza. mas aí, através de Penê, nós fizemos 2 avaliações. É claro que a camisa do Palmeiras ajuda, que é um time grande, então existe essa procura, mas você vê também o Sim, interesse das meninas em quererem estar participando de uma competição como essa. com E em um certeza. mês nós fomos para um campeonato onde nós enfrentamos aí o Minas de Brasília, que nossa sede foi em Brasília, já tem um trabalho aí tanto no futsal quanto no campo aí que é Já vem se elogiável também, desenvolvendo, né? Com um bom certeza. trabalho, né? Você que é de Sim, sem Brasília aí dúvida. também acompanha mais de perto, né? Acompanho lá as meninas desde a criação lá do clube, né? Então realmente é uma Você referência, sabe que né? é um trabalho bem bacana, né? E aí Sim, sem dúvida. nós tivemos também um Bahia que também tem muitas meninas boas da região Nordeste do Brasil, tem muita menina que surge, que está faltando mais oportunidade, e o Bahia, por ser localizado nessa região, consegue fazer essa captação aí. E o Sim, Fluminense com a Taisan, que também com a já tem um Taisan, projeto muito legal aí, então nós tivemos só Aninhas da pauleira Bola, aí. né? Sim, aí nós tivemos só pauleira no Sim, nosso realmente, grupo, foi puxado. mas foi muito bom para o desenvolvimento das atletas. Eu costumo dizer que na base o mais importante
não é o resultado, mas sim a formação, né? Tem Então, a que ser nível a de... formação, né? A gente não pode tem que esquecer, né? A ser... gente tem que ser a formação, né? E aí o legal foi que depois desse elenco, 5 jogadoras do Sub-18, a gente conseguiu estar com elas hoje na equipe profissional nossa do Palmeiras. Então a Que importância legal. de estar jogando, de estar competindo, a importância da Sim, experiência, além do resultado, das vivências positivas e negativas. Depois uma outra com experiência certeza. bacana, que eu acho que fica a deixa aí, porque às vezes, pô, o futebol feminino ainda não tem tanto investimento, é verdade. Mas, por exemplo, uma coisa legal que nós fizemos no final do ano passado foi uma parceria com o Futegol em Minas Gerais, onde nós fomos jogar a Copa Máxime, foi uma espécie de campeonato mineiro sub-20, onde nós Uhum. conseguimos dar mais rodagem para jogadoras nossas do nosso elenco do Palmeiras, profissional, que eram muito jovens. Algumas meninas do sub-18 que a gente não conseguiu aproveitar no profissional, a gente conseguiu colocar nesse elenco. Sim. E eu acho que esse tipo de parceria, esse tipo de troca entre clubes maiores, entre clubes menores, um ajudando o outro, foi uma experiência muito válida, tanto para as nossas atletas, né, que cresceram, como as meninas do futebol, que também puderam ter essa vivência de diferença, tanto a nível técnico, tático, de nível de jogo, de conhecimento. Para nós também a troca com outros profissionais de outros estados, então acho que sempre esse tipo de parceria é válido, acho que é uma ideia para os clubes aí estarem abraçando parcerias, eu acho que junto a gente ajuda a crescer mais a modalidade, né? E Sem apesar de dúvida. que todo mundo quer ganhar, né? Mas Claro. através aí todo mundo puxando para o mesmo lado, que é para o bem do futebol feminino, acho que só se desenvolve. E uma última experiência que eu gostaria de compartilhar a nível de categorias de base e a questão da formação e talvez diferenças com o futebol masculino. Eu tenho um exemplo de jogadoras, por exemplo, e é mais de uma, no nosso elenco Uhum. profissional, jogadoras que começaram a jogar futebol de campo com 26, 27 anos de idade. E Sim. isso é muito difícil você ver uma situação dessa no masculino, né? Só comparando algumas Praticamente não vê, né? curiosidades, Assim, você você dificilmente a praticamente gente não vai vê. Você ver. dificilmente vai ver, né? E o interessante é que são jogadoras de muita qualidade, jogadoras aí nível seleção brasileira, que, beleza, elas tiveram essa falta de oportunidade, talvez, de ter uma vivência maior nas categorias de base durante um tempo, mas não atrapalhou a jogadora de seguir o sonho, não atrapalhou a jogadora de continuar e hoje está jogando num grande clube de outra coisa que eu gosto muito, assim, acho que a gente está sempre em constante formação. Então, existe essa possibilidade dessa troca, desse intercâmbio do futsal com o futebol de campo, né? Sim. E também essa questão da gente estar sempre aprendendo. Então, eu estou sempre em constante formação, buscando me atualizar para ser um treinador melhor, para oferecer Com certeza. treinamentos melhores, né? Acho que a gente tem que estar sempre buscando isso. E, ao mesmo tempo, as atletas, né? Tanto a jogadora de 16, 18, de 15, ou a de 30, de 35, enfim, de qualquer idade. Aí acho que a gente está sempre em formação, buscando evoluir. Verdade, não pode parar, né? Não pode achar nunca que tá no topo, né? Tem que sempre saber que tem um degrau a mais para subir para você talvez chegar perto do topo, né? Assim, o topo, né? Então o topo é constante, é diário, a evolução é diária. Mas assim, realmente, então eu trabalhei no sub-18, como você também trabalhou, me preocupa é o que acontece depois dos 18, né? Então, Uhum. que Essa nem a gente transição, falou, né? né? Dos 18 aos 23, a bem perde esse tempo, né? Que são 5 anos de formação, dos 19 aos 23, desculpa. Que no masculino ele tem competição ainda de formação, de transição, né? Que eles chamam, mas no feminino não tem. Então as meninas têm que pular do 18 para o profissional, ainda talvez precisando de um pouquinho mais de tempo, não porque elas não tenham capacidade, mas então aí uma das diferenças também é essa. A gente tem que estar sempre fazendo com que as meninas estejam motivadas a entender que o processo não acaba exatamente porque você não conseguiu chegar ainda no profissional nível A1, né? Que ela ainda vai Uhum. ter ainda, ela ainda tem uma brecha ainda para se formar. E nós, treinadores, precisamos compreender isso ainda. Então, uma menina de 19 anos, não, agora você já é profissional, né?
tudo bem, mas qual o tempo de formação que essa menina teve até ela chegar no profissional? O que ainda falta ela aprender que entre os 19 e 23 o menino aprende numa copinha, aprende nos juniores, o que ele, né, num aspirante, o que ele aprende ali naquele momento que a menina não vai ter oportunidade de aprender, que ela vai aprender junto com o profissional, né? Acaba que, às vezes, por necessidade, a gente acaba meio que pulando etapas, né, dessa formação das atletas. Uhum. E o que a gente tem que ter uma paciência maior, né, um cuidado na hora de, pô, a menina, ela é muito boa, ela tem muita qualidade, ela tem condições de jogar numa equipe profissional. Agora, esse time, esse momento, então, vai ter uma oscilação que a gente tem que ter esse cuidado, principalmente para não queimar a jogadora, né? Então, Sim, a gente pede até uma paciência maior dos torcedores, né? Que querem sempre o resultado, em se tratando com de alto certeza, rendimento, né? Mas com é normal certeza. que se tenha essa oscilação aí das atletas, né? E Sim. até a Flávia está comentando aqui a questão, né? Sem contar a falta de dificuldade das escolinhas, né? Eu tenho um exemplo aqui na minha É casa, né? verdade. É um problema. Que eu tenho uma filha de 5 anos, a Luísa, aliás, futura Uhum. volante aí do meu time, né? Boa, Joga muito, Luísa. né? Já E tá a abrindo a caixa Luísa de ferramenta aí, né? já desce o pé. E aí, só que aí é uma coisa que eu acho que é comum em várias cidades, em várias regiões do país, que é a questão de não ter uma escolinha de formação só para meninas, né? Quem tem na sua Sim, cidade pode se considerar privilegiada, né? Até uma ideia de futuros projetos aí, aproveitando essa crescente do futebol feminino, né? com E acaba que certeza. depois, e aí é uma coisa que nós, profissionais do futebol feminino e pessoas que trabalham com escolas de futebol, trazendo aí para as mais pequenas, né, para as miúdas, né, como a gente poderia Sim. falar em Portugal, né, para os menores, é a questão da gente saber adaptar também a questão do lúdico para que não haja o desinteresse, uma faixa etária, porque muitas vezes vão estar jogando junto meninos e meninas, e aí tem a questão do menino, às vezes, ser um pouquinho mais forte, e a menina, às vezes, se desinteressar. Então, é a questão da gente também estar adaptando situações para que as meninas sintam esse prazer em brincar, que nessa faixa etária aí, o importante é brincar, é gostar do que faz. Então, é uma responsabilidade nossa também, enquanto profissionais, né? E aí a gente já vê que o leque para trabalhar com futebol feminino é muito grande, né? Ele está muito aberto aí para todo tipo de profissional, De seja no alto profissional, com certeza. rendimento, né? Seja em categoria de base ou iniciação. Então, eu acho que essa crescente aí colabora e a gente tem que se atentar a essas situações aí. Com certeza. E aproveitar esse momento de evolução, se capacitar, acreditar que vale a pena o investimento, aproveitar, assim, agora que muitos abriram muitos cursos, então acho que o pessoal aproveitar para dar uma estudada, para abrir um pouco a mente, para olhar outros modelos, outros trabalhos, outras formas de pensar. E como você falou, pensar no futebol feminino como futebol, porém, Uhum. sabendo, compreendendo as particularidades da mulher, né? Então, acho assim, o que a gente pode compreender de particularidade de mulher que interfere no jogo? Né? O que a mulher tem que vai interferir no jogo? O que a mulher tem que vai interferir na minha forma de treinamento? Então, eu vou ter que explicar uma situação 3 vezes, ou vou ter que explicar duas. Eu vou ter que, talvez, para um tipo de atleta, eu vou ter que explicar, mostrar um vídeo. Será que para alguma atleta eu vou ter que desenhar com ela? É entender também qual que é o processo de aprendizado de cada uma, se tem algum diferencial não somente pelo sexo, né? Oi, cortou um pouco aqui a minha live, Camila.
Oi, Camila, consegue me ouvir?